Bom, antes de mais, queríamos formalmente, e que estamos, digamos, gravando gravar esta palestra do Ivan, queríamos formalmente, em nome da Associação O Renovo, dar-vos as boas-vindas. We want to, in the name of Renovos Association, to welcome to all of you. Ivan já tens andado connosco por vários lugares e agora estamos aqui na natureza, no meio do campo. Ivan has been with us through several cities and now we are in the countryside. E vais-nos apresentar, como tu estavas a dizer ainda há pouco, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Ok? A mensagem do grande conflito entre Cristo e Satanás. Ivan will present us today the great controversy between Satan and Jesus. Foi um prazer ter aqui o Ivan, é um prazer ter-vos a vocês connosco. Temos esta tenda cheia de calor humano. It's a pleasure to have Ivan. It's a pleasure to have all of you with us. This tent is full of human heat. E queremos que esta tenda também esteja cheia do Espírito de Deus. Okay? We want the Spirit of God here as well. Okay, so vais começar com uma oração então? Vamos. Okay, let's pray then. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir sua palavra nessa manhã. Estamos vivendo em um momento muito terrível da história desse mundo. E os teus filhos precisam te conhecer cada vez mais para saberem que papel, Senhor, cada um deles tem neste mundo, nesta controvérsia final. Pedimos que o Senhor nos ilumine a mente e nos ajude para que possamos entender sua palavra e sermos transformados por ela. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pegar minha Bíblia ali, então vamos lá. Tá aqui. Pode começar então? Ou vai colocar o fundo? Sim, não ficamos de falo contigo. Tá. Nosso primeiro texto está em João capítulo 17, verso 3. First text, John 17, verse 3. Esse é o texto base do nosso estudo de hoje. This is the base verse of our lecture today. Verso 3. John 17, verse 3. Creio que todos nós, ao entendermos o que iremos falar nesta manhã, I hope we will understand what we are about to talk in this morning. Ficaremos maravilhados ao perceber a beleza do conflito. We will be wondered with the beauty of this great controversy. A beleza da parte de Deus, o que Ele faz nesse grande conflito. The beauty of the work of God on this controversy. Ok. João 17, 3. 17, 3. I have to get a Bible in English, so to make it easier. Yes. 17, 3. Diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Ok. Então, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. The eternal life consists itself into knowing God. Então, nesta manhã, nós iremos ministrar a vida eterna. So, this morning, we will minister eternal life to you. Ok. Então, o que é que nós precisamos conhecer de Deus? What do we know, or what we shall know about God? Porque presume-se que se nós já somos cristãos, nós já conhecemos Deus. Well, we assume as we are Christians, so we know God, we know already God.
Mas será que tem alguma coisa sobre Deus que ainda precisamos conhecer? But is there something about God that we should know? Porque já sabemos que Deus é amor, We know that God is love, paz, peace, que mais? more, Bondade, justice, justiça e muitas coisas mais. and many other things. Mas nós iremos compreender nessa manhã We will understand this morning que o amor de Deus, that the love of God ele é muito mais abrangente is much bigger, e talvez ainda nesta terra nunca nós iremos compreender tão profundamente o que realmente é o amor de Deus. and even on this earth we will never understand what is the truly love of God. No, in Mas- heaven as well. Yes. Mas nós temos aqui neste mundo revelado para nós na palavra de Deus o que é verdadeiramente esse amor. But the word of God reveals us here in this world. It reveals us what is this love of God. E esse ponto de vista que nós iremos ver nessa manhã, And this morning we will check this point of view. talvez vai chocar alguns de nós, Maybe it will shock someone of you. porque nós iremos ver o grande conflito sobre uma outra perspectiva, We'll see another perspective of the great controversy, que de fato é a verdadeira perspectiva do grande conflito. which is in fact the truth perspective of the great controversy. No livro de 2 Pedro, In 2 Peter, ali diz que haveria escarnecedores nos últimos dias. there will be, in the last days, there will be gossipers Que diriam, onde está a promessa da sua vinda? that would say, where is the promise of his coming? E eles diriam, desde que o mundo começou até hoje, se diz que Jesus vai voltar. Well, since the world started until the day of today, people say Jesus will come back. E Jesus nunca voltou. And Jesus never come back. Então, que evidência você tem de que ele um dia vai voltar a essa terra? So, which proof do we have that Jesus will really come back to this earth? E hoje nós vamos ver por que Jesus não voltou. And we'll see today why Jesus hasn't come back. E nós vamos ver que ele pode voltar muito mais rápido do que a gente And imagina. you will see that he will come back much faster than we ever imagined. Ok. Um texto de Ellen White Ellen White, diz assim, eu leio todo, se eu ler depois ou a gente vai lendo devagarzinho? tu é que sabes. Vou ler todo, se eu ler depois. Uhum. O conhecimento de Deus, conforme revelado em Cristo, é o conhecimento que necessitam possuir todos os que são salvos. É o conhecimento que transforma o caráter. Esse conhecimento recebido recriará a pessoa à semelhança da imagem de Deus, outorgará a todo ser um poder espiritual que é divino. The knowledge of God, as revealed in Jesus, is the knowledge that everyone that are saved needs to possess. Is the knowledge that transforms the character. This knowledge, this knowledge, as received, will recreate us, the person, at the sight of God. Will add all of us a spiritual power that is divine. Então, quando nós falamos de poder espiritual, When you talk about spiritual power, quando nós falamos de sermos transformados à semelhança de Jesus, when we talk about being transformed like Jesus, onde está o poder que faz isso? where is that power? Veja o que ela diz. É o conhecimento que transforma o caráter. Look at what she says. She says it's the knowledge that transforms the character. Então, para que nós sejamos transformados para sermos semelhantes a Jesus, So for we might be transformed to be like Jesus, more like Jesus. tem uma coisa simples, So there is a simple thing: o conhecimento de Deus. the knowledge of God. Então, a gente começa a perceber que não conhecemos a Deus como deveríamos We start to realize that we don't know God as we should. quando passa-se anos e anos a gente na igreja, That it's going through the years and years. We in the church, but e nós continuamos lutando com os mesmos defeitos de caráter. and we keep struggling with the same character issues. E a gente começa a se perguntar, mas por que eu continuo assim dessa forma? Okay, so we ask ourselves, why do I continue like this? Muitas vezes eu já transformei a minha alimentação, I transformed my food, my eating. já me mudei de localidade, I changed place,
mas não consigo mudar o meu temperamento. But I cannot change my temper. Não consigo mudar a minha forma de pensar. I cannot change my way of thinking. Os maus pensamentos continuam tendo abrigo na minha mente. Bad thoughts keep coming inside of my mind. Qual é a resposta para isso? Which is the answer for this? O que é que falta? What's missing? O conhecimento de Deus. The knowledge of Jesus, of God. Diga. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 289. Testimonies for the Church. This is written Testimonies for the Church, volume 8, page 289. E hoje nós iremos mergulhar neste conhecimento de Deus. And today we'll dive in this knowledge of God. Eu espero que o nosso coração possa arder I hope our hearts burn with this, ao ouvir essas verdades. listening to this. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 289. Queridos, existe só nessa manhã, só o fato de nós estarmos aqui para ouvir sobre esse assunto, já tem duas coisas que nós vamos receber. Okay, we are gathered this morning to listen about this subject, and we will receive two things this morning. Veja o que nós vamos receber nessa manhã. Vamos abrir 2 Pedro, All right, check this out. We're opening 2 Peter, capítulo 1, verso 2. 2 Peter chapter 1, verse 2. Segunda Pedro 1, 2. 2 Peter 1, 2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Muitas pessoas hoje dizem: eu não consigo ter paz. Many people say nowadays, oh, I cannot have peace. I don't have peace. E como ter paz em um mundo que só se fala de guerras e derramamento de sangue? And how can I have peace into a world that we only hear about the wars and bloodshedding? Você liga a televisão, você vê um jornal, é só violência. You turn on the TV, you see the 8 o'clock news and you only see violence. O mundo está cada vez mais tecnológico e mais rápido. The world is each time more faster and more and more technologies. E como vamos dar conta de tudo isso? And how can we deal with all of this? Numa sociedade como essa, como ser uma pessoa cheia e transbordante de paz? Okay, in a society like this one we live, how can we share peace? How can we Be fulfilled. overcome, Yeah. fulfill with peace? Então, a resposta está aqui. The answer is in here. Graça e paz vos sejam multiplicados. Grace and peace be multiplied unto you. Se vai ser multiplicado, imagine, se você tem 2 níveis de paz, Okay, if you have, let's imagine that you have 2 levels of peace, você vai ter 4. you have 4 now. Se você tem 4, If you have 4 levels você of vai ter peace, 16. you want to have 16 now. E se você tem If 16, you have 16, você vai ter 256. you have 256. Então ele está dizendo que é possível a paz de Deus ser multiplicada em você. So Peter is saying here that it's possible that the peace of God could be multiplied on you. Mas você diz, então, Pedro, isso é muito bom. So okay, then we come to Peter and say, look, Peter, this is very good, Mas como é que faz isso? but how can I do this? Ele mesmo responde: He will answer himself pelo conhecimento de Deus. by the knowledge of God. Então ele está dizendo, à medida que você conhecer Deus, In the way that you know God, você vai ter graça e paz sendo multiplicados. you will see multiplied on your life grace and peace. Eu quero ter a graça e a paz multiplicada em mim hoje. I want to have this grace and peace multiplied on me today. Ok. Todos aqui querem também, eu tenho certeza disso. All of you want here, I'm sure of that. Primeira pergunta. First question, Então, como nós podemos chegar à harmonia com Deus? how can we achieve harmony with God? Vamos ler testemunhos seletos, por favor, anote aí. Eu esqueci, peraí. Select witness, no. Não. No muda English. Muda um pouco. Acho que é selected message, não? Selected message.
Yes, I was checking the name here. The Selected Messages, Volume 2, page 340. Testemunhos Seletos, volume 2, página 340, diz assim: Pelo pecado, a imagem divina foi desfigurada no homem e quase obliterada. É a obra do Evangelho restaurar o que se havia perdido e cumpre-nos cooperar com a instrumentalidade divina nessa obra. E como podemos chegar à harmonia com Deus? É uma pergunta. Como podemos chegar à harmonia com Deus? E como nos é possível receber-lhe a imagem a menos que obtenhamos conhecimento a seu respeito? Foi esse conhecimento que Cristo veio ao mundo para nos revelar. So it says here, because of sin, the divine image was changed on man and almost erased. Is the work of the gospel restore what was lost, and we should cooperate with the work of God on this work. Cooperate with God on this work. And how can we achieve? Now it's a question. How can we achieve to the harmony with God, and how it's possible to us receive His image, the image of God, unless we obtain knowledge to Him, about Him. It was this knowledge that God came to the world to reveal to us. Então veja, como Ellen White pergunta, como nós podemos chegar à harmonia com Deus? How can we achieve the harmony with God? Ela diz, só tem uma forma: There is only one way: obtendo conhecimento a seu respeito. obtain knowledge about Him. Então, nós queremos saber mais sobre Ele. If you want to know more about Him, Veja só agora na página 341. got page 341 now. Irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados, fixando-nos no amor de Deus e nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino, e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Okay, she says here, brothers and sisters, we are transformed by what we see. Staying in the love of God and our Savior, and through the contemplation, through the sight of perfection on the divine character, and claiming the justice of Jesus as being our own faith, we will be transformed to the same image of Jesus. Ok. Agora, veja o que ela diz aqui, ainda na página 340. A deficiente visão que muitos têm tido do ofício e caráter de Cristo tem-lhes estreitado a experiência religiosa, prejudicando grandemente o progresso na vida divina. Pode traduzir essa parte que eu quero comentar. So the lack of vision that many has been from the character of Jesus and the mission of Jesus has been straight their religious experience, harming greatly the progress on the divine life. Veja que ela diz que a visão estreita sobre a obra de Cristo estreita também a nossa vida religiosa. Okay, she says that the narrow vision we have about the work of Jesus narrows our religious vision as well. Olha só, queridos. Na continuação, ela vai dizer assim, ó, a religião pessoal entre nós como um povo acha-se em baixo nível. Our personal religions between us as a people, it's on a low level. Ela aqui na continuação do texto diz que hoje nós temos sanatórios, escolas, publicadoras e muitas coisas. We have, and she says, on the continuing of this text, she says we have sanatoriums, schools, hospitals, clinics, many things. E já era para a obra do Evangelho ter terminado. And the work of the gospel should be over already. Nós vamos estudar pela tarde a obra que teria acontecido em 1888. This afternoon we will study the work that should happen in 1888. Que Jesus poderia ter retornado a esta terra em apenas 2 anos. Jesus could come this earth in only 2 years. Nós já nem deveríamos estar mais aqui nesta We should terra. not even be here anymore. Nós já deveríamos estar no céu, We should be in heaven already, visitando outros mundos com Enoque. visiting other worlds with Enoch. Então, mas ainda estamos aqui. But we're still here. Mas para adiantar este processo, But to forward this process, nós precisamos compreender o que ainda não compreendemos. we should understand what we don't understand so far. Então nós vamos continuar aqui falando mais sobre isso. Veja o que ela diz sobre como Jesus apresentava o evangelho para as pessoas. Look at what she says here, how Jesus used to present the gospel to the people. Eu vou ler isso aqui. I'm going to read this. E imagine se isso vai ser necessário nos dias de hoje.
Imagine if this is really necessary in the days of today. Veja o que ela fala sobre como ele apresentava o evangelho. Look at what she says here. Ela diz: apresentou aos homens exatamente o contrário das representações do inimigo quanto ao caráter de Deus, e neles procurou gravar o amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Okay, so this is fundaments of Christian. No. Yeah. Okay, vai pensando. So she says here that Jesus presented man exactly the opposite of the representations of the enemy, relating to the character of God, and on them he managed to stamp on their hearts the love of the Father that loved the world in such way that gave his begotten Son to whomever believe him do not shall fall but have eternal life. Eu creio que acho que é isso mesmo, Christian Education Fundamentals. Christian Education Fundamentals in here. I don't know the names. Some names in English here are quite. Eu não sei se I esse don't tem em know the words in inglês, English. porque esse aqui parece que é uma compilação. Okay. Não sei se tem. Why? In the end, put off Yeah. you. Yeah, Yeah. Christian Fundamentals. 177. Então, veja que ela diz que ele apresentou justamente o contrário do que Satanás apresenta sobre Deus. So she says here is that God presented exactly the opposite what Satan presents us about God. Nós vamos ver nessa manhã que a maioria das coisas que as pessoas pensam sobre Deus não é verdade. The majority of the things that people think about God actually is not truth. Até mesmo sobre o santuário, nós vamos falar um pouco sobre o santuário. Even about the sanctuary, we'll talk about a little of this today. Às vezes a forma como eu enxergo o santuário impacta diretamente na minha vida com Cristo. The way I look to the sanctuary causes impact in my relation with Jesus. Normalmente as pessoas olham para Deus da seguinte forma: Normally people look to God in this way. lá está Deus sentado no trono, God is sitting on his throne com muita ira porque o mundo está cheio de pecado. with lots of rage and madness on his face because the world is died on sin. E ele tem uma flecha na mão. Then he has a arrow on his hand. E se Jesus não disser, Pai, por favor, não faz isso, And if Jesus won't put between him and mankind and say, God, Father, please don't do this. se ele não fizer isso, And o Pai mata todo mundo. if Jesus won't do this, if Jesus won't overcome between them, God will kill everybody. Tem uma citação da irmã White que ela diz que Jesus foi até o Pai e disse, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. There is a quote of Ellen G. White when she says that Jesus went to his father and said, Father, my blood, Father, my blood. Então a gente pensa, o Pai quer acabar com as pessoas. So we think, well, God wants to end with everybody. E Jesus precisa se colocar entre ele e o ser humano, So Jesus needs to put between him and mankind, senão já era a humanidade. or else be wiped out. Não é assim que a gente imagina? It's not like this that we imagine God. Quando nós olhamos a intercessão de Cristo no santuário, nós olhamos como se Deus estivesse completamente irado com a humanidade, When you think about intercession of Jesus on the sanctuary, we imagine God as being very angry with mankind. e Jesus tem que acalmar o Pai. And Jesus have to calm down his father. Você já reparou que os pagãos, quando eles fazem as ofertas deles, When pagans do their offerings, por que eles fazem aqueles rituais? but have you ever thought why they do those rituals they do? Porque muitos deles, no Antigo Testamento, por exemplo, ofereciam seus filhos a Moloque. Why many of them used to offer his children to the god Moloch? Porque eles imaginavam que Moloque e os outros deuses viviam em uma outra esfera, Because they imagined Moloch and other gods will live in another sphere, in another dimension, e eles estavam sempre irados com a humanidade. and those gods were always angry with mankind. E para aplacar esses deuses, And to calm them down, eles então faziam suas ofertas de sangue. they used to do their blood offerings. Será que não é assim que a gente tem apresentado Deus para o mundo? Have you ever thought that that's how we've been presented God to the world? Qual a diferença então desse Deus que nós servimos para os outros deuses? Which is the difference then between the God we serve and the other gods. Então nós precisamos compreender de fato o que é o grande conflito.
So we need to really understand what is the great controversy. Então, nossa visão sobre o santuário se aumentará. So our sight on the sanctuary will be bigger. Yeah. E assim nós teremos uma experiência religiosa completamente diferente. And we will have a religion's experience completely different. Chegará ao ponto em que Ellen White viu pessoas pregando o evangelho Ellen White saw persons preaching the gospel, e os seus rostos brilhavam. and their faces were shining. Isso aconteceu, por exemplo, com W.W. Prescott, That happened with W.W. Prescott, em 1895, 1895, quando ele começou a pregar a mensagem da justiça de Cristo. when he started to preach justice of God, of Jesus. Havia pessoas que tinham o maior preconceito contra adventistas do sétimo dia. At the time, many people had this preconcepts about Seventh-day Adventists. Então os adventistas montaram uma tenda como essa. So Adventists, they assemble a tent like this one, or even bigger. Yeah. E Prescott começou a pregar. So Prescott started to preach. E quando ele começou a pregar, And when he started to preach, o rosto dele começou a iluminar toda a congregação. so his face started to enlight all the congregation. E as pessoas diziam: este homem é inspirado. So people look at him and say, this man should be inspired. Nunca ouvi palavras como We essa. never heard words like this. E muitos deles tomaram a decisão para sempre por Jesus Cristo naquele dia. And many of them took their decisions by Jesus forever on that same day. Existe um livro chamado No Poder do Espírito, There is a book called In the Power of the Spirit, que todos os sermões de Prescott estão ali registrados. which are, and all the sermons of Prescott are inside of that book. Ellen White, no início do livro, ela diz: espero que todos que leiam sintam a mesma coisa que nós que estamos ouvindo estamos sentindo. Okay, in the beginning of that book, it's written that Ellen G. White wrote on the beginning of that book. She was invited to make the beginning, and she said, "I hope that every person who reads this book feels the same thing as we feel by hearing on live this man." Então, veja que os nossos pioneiros começaram a compreender, de fato, no que está centrado o grande conflito. So our pioneers started to understand very early in the center of the great controversy. Pronto. Então vamos para o primeiro ponto. First point now, Qual seria o primeiro passo para conhecer a Deus? what would be the first step to know God? Hoje, muitos homens dizem: não, eu irei conhecer a Deus, eu conheço a Deus. Today, many people say, "Oh, I know God." Mas nós vamos ver como, de fato, chegar a este conhecimento. But let's see how, in fact, we can achieve this knowledge. Porque veja que nos foi dito que a única maneira de alcançarmos essa transformação é pelo conhecimento de Deus. So we read a while ago, the only way for us to achieve that transformation is by the knowledge of God. Vamos ler então Testemunhos para a Igreja. Okay, Testimonies for the Church, volume 8, page 279 and 280. Ok, 279 e 280. Volume 8. 70, 279 e 280. Volume 8. Desculpa a igreja, sim. Olha isso, queridos. Nem pela pesquisa dos recessos da terra, nem em vãos esforços para penetrar os mistérios do ser divino é encontrada a sabedoria. Antes, ela é encontrada no humilde recebimento da revelação que ele se dignou em conceder e na conformidade da vida com sua vontade. Testimonies for the Church, Volume 8. 279 and 280. So she says here, you can search through every corners of this earth, and you can do every effort to penetrate on the mysteries of the divine being. Neither for the research in every information on earth, neither for the vain efforts to penetrate the mysteries of the divine being, it's found the knowledge. Before she's found, or she's in the other end, she's founded on the humble receivement, on the revelation that he passed to us, on the conformity of our lives with his own will. Ou seja, veja, não é você se esforçando para tentar entender Deus, It's not for us to efforting ourselves to try to understand God. mas o not that próprio Deus,
o próprio Deus trouxe uma revelação sobre si mesmo. But God himself brought a revelation about himself. E para ser uma pessoa extremamente sábia, And for you to be a very wise person, é muito fácil. it's very easy. Ela diz, basta ser humilde para receber a revelação que ele deu de si mesmo You only have to be humble to receive the revelation that he gave us. e ter a vida conformada com essa vontade. And you have your life should be in conformity or should go to the will of God, in conformity to the will of God. Agora veja, a ciência do bom viver, 438. The Science of... Não é assim. Não é não, né? É outro... Okay, the title in English is complicated. Alguém sabe como é o título A Ciência do Bom Viver? Hã? Tem outro título em inglês. Pois, ok. Depois a gente vê, a gente passa o nome direitinho. Ok. Página 438. O título original. 438. Depois a gente pega os títulos direitinho e passa para vocês em inglês. A Ciência do Bom Viver 438, ela diz: o homem não pode, mediante investigações, achar a Deus. Or man cannot investigate and just found God. Ninguém com mão presunçosa busca erguer o véu que lhe oculta a glória. No one with pride should arouse the veil that hides God's glory. Nenhuma mente humana pode penetrar no retiro em que o poderoso habita e opera. No human mind can penetrate in the place that the Almighty dwells. Yes. Unicamente aquilo que ele acha por bem revelar, podemos dele compreender. The only thing that God reveals is the things that we can comprehend about Him. O coração e o intelecto precisam dobrar-se diante do grande eu sou. Our heart and understanding should bow before the great I am. Então aqui a gente já começa a perceber que para chegar ao conhecimento de Deus, é preciso a humilhação primeiramente do próprio eu. So for us to achieve the knowledge of God, we need to humble ourselves into that knowledge. Veja como Deus destrói o orgulho humano. Look how God destroys human pride. Nos outros assuntos comuns da vida, In the other common businesses of life, nós estudamos e estudamos e estudamos, study. e quanto mais você sabe sobre algum assunto, And the more you know about something, mais você se orgulha. the more you get pride. E mais você quer reconhecimento pelo tempo que você passou estudando. And the more we want to be recognized by the time we pass studying that subject. Mas não é assim com o conhecimento de Deus. But it's not like this with the knowledge of God. No conhecimento de Deus, quanto mais você se humilha, The knowledge of God is the opposite. The more you humble yourself, mais você aprende. the more you learn. Então, é ao contrário do pensamento do mundo. So it's the opposite of the world's thinking. Eu preciso me dobrar diante dele e dizer, I should bow before Him. Senhor, eu preciso te conhecer. So I should bow before Him and say, My Lord, I need to know You. Esse é o princípio da vida eterna. This is the beginning of eternal life. Jesus disse, e a vida eterna é esta, And eternal life is this, que te conheçam a ti to know You e a Jesus Cristo a quem enviaste. and Jesus whom You sent. Então, nós precisamos compreender isso, porque nós vamos ver que todo o universo celestial, We need to understand Him because all the celestial beings of the universe, teve uma dúvida sobre Deus. they had a doubt about God. Talvez muitos de vocês nunca ouviram sobre isso. Many of you probably never heard about this. E por isso que eu disse que os textos vão chocar vocês. So that's why I said some texts will shock you. Mas nós vamos compreender But we will understand que o grande conflito, the great controversy. ele realmente é grande, Really big. ele realmente é abarcante, It really is embracing. mas ele é muito incrível de se compreender. It is very incredible to understand. E isso vai transformar o meu e o seu coração. And that will transform my and your heart. Ciência do bom viver. Inglês. The Ministry of Healing. Yeah, Ministry of Healing. Yes. Obrigado. Thank you. The Ministry of Healing. Então, aqui. Veja, nós vamos ver qual é. Se você fosse pensar nessa manhã, If we think about this in this morning, qual será que é a ocupação maior de Satanás? what is the major occupation of Satan? O
O que será que durante o dia ele mais tenta fazer na vida de cada um de nós que está aqui? What do you intend to do during the day in our lives? Nós vamos ver qual é a principal obra de Satanás na vida de um ser humano. We will see the main work of Satan in every human being life. Testemunhos Seletos, volume 2, página 337. Select Testimonies, Selected Messages, volume 2, page 337. Ela diz assim: é o constante cuidado de Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que os impede de obter o conhecimento de Deus. So Satan is all the time keeping man's mind occupied with everything that stops them to obtain the knowledge of God. Distrações. Distractions, yes. Então muitas vezes a gente diz assim, não pode assistir filme de terror. So sometimes we say you cannot watch terror movies. Você não pode assistir filmes de derramamento de sangue. You cannot see films of violent movies, for Mas nós example. perdemos tempos muitas vezes assistindo uma partida de futebol. But many times we see a football match Ou uma série. or a series or something else. Ou seja lá o que for, exato. A questão não é tão propriamente o conteúdo em si. The thing here is not the content itself, Mas é o tempo que você está perdendo para toda a eternidade. but it's the time you are wasting through all eternity. O Espírito de Profecia diz que o tempo que você perde em um dia, The Spirit of Prophecy tells us that the time we lose in one day, você nunca mais vai conseguir ressarcir esse tempo. we will never be able to recover that time anymore. E ela chega a dizer em uma meditação matinal And she says also que haverá pessoas na nova terra que irão fruir mais da nova terra do que outras. there will be persons on the paradise, on the new earth, that will enjoy eternity more than some others. Porque durante a terra, durante o período que eles estavam na terra, eles se tornaram cada vez mais próximos de Jesus e as suas faculdades foram cada vez mais sensibilizadas. Those people, when they were living on earth here, they became more and more closer from Jesus, and their brains were highly improved. E assim eles vão fruir mais do que outros. So then they will, throughout eternity, they will enjoy much more the presence of Jesus than all the other persons. Então veja só, o Satanás ele está mais ocupado em tirar de você o conhecimento de Deus. So Satan is very occupied into suck out from you the knowledge of God. E assim, quando você for falar de Deus para outras pessoas, When you talk about God to other persons, ele não vai se preocupar, he won't worry himself porque ele sabe que você não conhece. because he knows that you don't know nothing about God. Mas se você conhece verdadeiramente a Deus, But if you know truly God, então ele se preocupa com isso. so you will be worried about that. E nós vamos ver isso aqui, os textos. Diga. Exatamente. Yes, when that episode when the demon said, "We know Paul and we know Apollo." Jesus. We Jesus eu conheço, oh yeah, Paulo eu we conheço. know, I know Paul and I know Jesus. mas e você? And who are you? The demon asked that man. É. Ou seja, havia pessoas já na época dos discípulos Since the time of the disciples, there were persons que queriam pregar Jesus. they wanted to preach Jesus, E eles queriam ter o poder para expulsar demônios. and they wanted to have the power to cast away demons. Mas quando o demônio ouviu a pregação daquelas pessoas, But when the demon heard the preaching, o demônio disse assim: que poder você tem para me tirar daqui? the demon said, "What power do you have to cast me out?" Muito pelo contrário, o demônio foi até aquelas pessoas But for the contrary, the demon went to that persons e trouxe uma vergonha enorme para elas. and shamed them, even fought them already. Yeah. Então, nós precisamos conhecer esse Jesus, So we need to know this Jesus, porque o poder está em Jesus. because the power is in Jesus. Muitas vezes a gente pensa, não, eu quero que Jesus me dê poder. I want that Jesus gives me power. Mas a verdadeira realidade é que o poder está em Jesus. But the reality is the power is in Jesus. Então eu preciso de Jesus em mim, So I need Jesus in me. e não do poder separado de Jesus. I know the separated power of Jesus, not only the power of Jesus, I need Jesus in me. Vocês lembram da história de Simão, o mago? So do you remember the story of Simon the magician? Quando ele viu os poderes que os discípulos tinham,
when he saw the powers of the disciples, ele disse: quanto você cobra para você me dar esse poder também? okay, how much you charge? He asked unto the disciples, how much you charge for me to have that power too? Eu não quero Jesus, eu quero esse poder aí. Okay, he said, oh, I don't want Jesus, I want that power. Quanto você cobra? How much do you charge for that? E é muitas vezes a forma como a gente imagina. So that's this same way that we imagine Jesus as well. A gente pensa que Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim: We think God will look to us and say, você precisa de poder para vencer o pecado. yeah, you need power to overcome sin. Então toma aí, vou dar poder para você vencer o Okay, pecado. so let's go, take power. E não é assim que acontece. No, it doesn't happen like this. Nós vamos ver claramente dentro do grande conflito como funcionam essas coisas. We will see inside of the great controversy how this thing works. E é justamente isso que Satanás não quer que você saiba. And exactly this that Satan doesn't want you to know. O que nós vamos falar aqui é o centro da mensagem de 1888. What we are about to talk in here is the center of the 1888 message. Ellen White diz que Satanás não quer que as pessoas saibam dessa mensagem, Satan is efforting himself for the people do not know this message. porque ela diz que ele sabe que quando as pessoas começam a compreender essas coisas, Because he knows when the people start to understand these things, o poder dele é desfeito. his power collapses. Então nós iremos ver coisas nessa manhã que desfazem o poder de Satanás. So we will analyze, we will see things in this morning that will cast away the power of Satan. Se Satanás pudesse, ele traria agora o mesmo vento que ele trouxe na casa de Jó naquele período. So if Satan would do that, we would have the permission of God. He would bring that the same wind that tear down the house of the sons of Job. Mas nesse momento está acontecendo aqui o mesmo que aconteceu no Sinai. But today here is happening the same thing that happened on the Sinai Mount. Ellen White disse que quando Deus começou a proclamar a lei no Sinai, When God started to proclaim his law in the Sinai, anjos ficaram em redor do povo de Israel angels put himself around of the Israeli people em forma de tabernáculo. in the shape of a tabernacle. I didn't know that. Para que quando Deus falasse do Sinai, When God talk from the Sinai, nenhum demônio pervertesse as palavras que saíam da boca do Altíssimo. none demon would pervert the words that was coming out the mouth of the Most High. Imagina só, o povo de Israel ali Now imagine the people of Israel there e os anjos em forma de tabernáculo. and the angels there protecting them in the shape of a tabernacle. Assim eles estão aqui nessa manhã. They are here this morning with us, protecting us probably in the shape of a tabernacle as well. Então, vamos continuar lendo aqui Fundamentos da Educação Cristã. Olha o que ela diz. Okay, let's carry on this book, Fundamentals of the Christian Education, page 167. O homem não pode realizar nada de bom sem Deus. Man cannot do anything good without God. Ele é o originador de todo o raio de luz que tem atravessado as trevas do mundo. So, who? Him who? God. Yes. Yeah. God is the it's the word originador. God is Is the responsible for every ray of responsible, light that being crossing the dark of this world. Tudo que é valioso provém de Deus e pertence a Ele. Everything that is valuable and precious provides from God and belongs to Him. Existe uma razão porque os agentes do inimigo manifestam às vezes notável sabedoria. There is a reason why the agents of Satan manifest many times remarkable knowledge. Preste atenção no que nós vamos ler agora. Pay attention now. Por que os demônios também muitas vezes manifestam tanta sabedoria? Why demons are very wise many times. Sabe por quê? Why? Veja o que ela diz. O próprio Satanás foi educado e disciplinado nas cortes celestiais e possui um conhecimento do bem e do mal. Satan himself was educated and disciplined on the celestial places, and he has the knowledge of the good and the evil. Satanás, ele foi educado, queridos. Ele aprendeu, ele estudou no céu. He was educated, he studied and learned on heaven. E o conhecimento acerca de Deus, ele tem. And he has this knowledge about God. E ele sabe qual é o poder que existe nesse conhecimento. And he knows which power there is on this knowledge. E aí o que ele faz é, mistura o precioso com o vil, e é isso que lhe dá poder para enganar os filhos dos homens. So what does he do? He mixed good and evil, and that gives him power
to deceive the sons of men. Então Satanás diz assim: ah, vocês têm uma mensagem sobre o santuário? So then Satan says, oh, you have a message about the sanctuary? Ok, eu vou deixar vocês saberem quais são os móveis do santuário. Okay, I'll let you know which is the meaning of every furniture of the sanctuary. Eu vou deixar vocês saberem quantos turnos de sacerdotes tinha dia e noite. I'll let you know how many shifts of priests there was day and night and so on. Mas eu não vou deixar vocês saberem no que isso muda o coração de vocês. But I'm not going to let you know how can that changes your heart. Você já percebeu quantas vezes nós sabemos explicar sobre os móveis do santuário? Do you know how many times we explain very well about the furnitures, of the meaning of the furniture of the sanctuary, Sobre os sacerdotes e o sumo sacerdócio about também. the priests and the high priests? Mas eu não consigo trazer essa realidade para mudar a minha relação com a minha família. But the thing is, I cannot bring that reality, that knowledge, to change the relation between me and my family. Ou seja, nós temos o conhecimento do santuário muitas We have the vezes, knowledge of the sanctuary many do times, sábado, from the Saturday, from the da Sabbath, alimentação, from food, de todas essas coisas. every all Só of those falta things. o pilar principal, Only misses the main pillar, que é o conhecimento de Deus. which is the knowledge of God. Então, o que nós, a partir desse momento, isso foi apenas uma introdução. Now queridos. on, Isso foi apenas uma introdução. this was an introduction. Nós iremos começar a entrar de fato agora em todo o conflito como ele se desenrola na história. Okay, we'll start to dive on the great controversy as it is throughout history. Ok. Nós vamos iniciar falando como começou o problema na Terra. Let's start the problem that started here on earth. Depois falaremos como aconteceu no céu. Then we talk about how it started in heaven. E você vai perceber como isso vai impactar a sua vida agora e até o fechamento da porta da graça. And you will understand now how that will cause impact on your life since now until probation close. Ok. O grande conflito, página 500, Great controversy, page 500. diz assim: como foi que Satanás conseguiu derrubar Adão e Eva? How could Satan beat Adam and Eve? Ela diz: pela mesma representação falsa do caráter divino que ele deu no céu, fazendo com que Deus fosse considerado severo e tirano, Satanás induziu o homem a pecar. So, for the same false representation of the divine character that he gave on heaven to the angels, making that God was considered as a severe and tyrant, as a severe and tyrant person, Satan led the man to sin. Então ele levou o homem a pecar ao colocar na mente do homem uma falsa representação do caráter de Deus. So Satan led the man to sin by putting on his mind a false representation of God. E é assim que ele continua fazendo os homens pecarem até hoje. That's how we make man sin until the day of today. As pessoas olham para Deus de uma certa forma, People look to God in a certain way, que muitas vezes, mesmo levando uma vida de pecado, even that living a life of sin, elas continuam com a mente tranquila. they keep their mind still in peace. Porque eles dizem: não, Deus vai me perdoar. Because people say, oh, God will forgive me. Deus sabe do meu coração. God knows about my heart. Deus sabe que eu reagi dessa maneira por causa daquela pessoa. Oh, God knows that I reacted this way or that way because of that person. E Deus não pode acabar comigo, senão ele seria muito severo e muito tirano. Yeah, God cannot kill me because he would be very severe and very tyrant. God is not like this. Então veja que no Éden, Satanás disse assim: foi isso que Deus disse? So in heaven, Satan said unto Eve, that's what God said. Ele não pode falar dessa forma com vocês. Oh, he cannot talk with you in that way. É uma forma muito severa e muito tirânica. It's a very severe way of talking with you. He cannot do that. Não, ele não quis dizer exatamente isso que ele No, disse. we didn't mean that. Dá para ser de outra maneira. Yeah, we could do it in another way. Então Eva começou a pensar: realmente, Yes, so Eve started to think, yes, in fact, ele não pode fazer isso com a gente. yeah, he cannot do that with us. Ele nos ama, Well, he loves us. ele nos criou, He created us. e essa lei dele não pode ser tão rígida dessa forma. And his law couldn't be so hard like this. Queridos, no céu, In heaven, Satanás disse para os anjos, isso está em said unto the angels, História da Redenção. history of redemption is written, Ele diz na página 18, se não me engano, 18th page, ele diz que aquela lei que Deus deu no céu prendia os anjos.
he said in one of the way to deceive the angels, he said that that God's law was tying the angels. Aí ele disse que os anjos eram criaturas livres e não podiam estar debaixo de uma lei de servidão. The angels were free creatures and he could not be under a slavery law. E os anjos começaram a pensar, de fato, And the angels start to think, yes, in fact, essa lei nos prende. this law is tying us, arrests us. Por que viver debaixo de uma lei? Why should we live under a law? Não, nós precisamos ter um outro governo. We should have another type of government. E Satanás conseguiu assim. No livro História da Redenção diz que primeiro ele levou quase a metade do céu. In the history of redemption, it says that he almost managed to take with him almost half of the angels. Mas sabe por que no final ficou apenas um terço? But you know why in the end only a third part went with him? Porque alguns anjos fiéis Because some faithful angels foram até os outros anjos que estavam sendo enganados went to the other deceived angels. e disseram: vocês nunca perceberam que nós nem sequer lembrávamos que existia uma lei? Do you really understand that we don't even remember that in fact there was existing a law? Essa lei dele é uma lei de amor. His law is a law of love. E nós sempre nos deleitamos em fazer essas coisas. And we always joy to do the things that God wants. Então, pela argumentação desses anjos, By the dialogue, the argumentation of these angels, muitos que estavam do lado de Lúcifer many that were in the side of Lucifer, voltaram. they came back. E aí só ficou um terço do céu. So he only managed to deceive a third part. E eles foram expulsos. And they were cast out. Agora, diga, pode falar. Sim. Tem que saber que eu não posso ter aquela dúvida. Por que era a lei? Exatamente. Exatamente. Nós vamos chegar justamente onde impacta no ser humano. Porque quando ele falou essas coisas para Eva, When Satan said those things unto Eve, essa mensagem de Satanás chegou até Adão. that message of Satan achieved Adam. E veja o que diz em Mensagens Escolhidas, Let's see what Satan's selected message, chapter 1. capítulo 1, volume 1, página 345 Yes, e volume 346. 345 and 346. Olha só. 345 e 346. Diz assim, ó: Adão acreditou na falsidade de Satanás, e pela deturpação por este feita do caráter de Deus, a vida de Adão se transformou e maculou. Okay, so Adam actually believed in the deception of Satan by the changings, by the deturpation, by the changings of Satan made of the character of God, and the life of Adam transformed itself and got worse. Percebam um detalhe, queridos. Parece uma coisa simples, Look, it's a very simple thing. mas veja como isso é profundo. How deep? Look how deep this is. No livro Primeiros Escritos, This book, First Writings, ali diz que Satanás, quando ele olhou o par no Éden feliz, it says there when Satan looked to that couple in the Eden very happy, ele pensou, para derrubar eles dois, so he thought, how can I put them down? para fazer isso, precisa de uma sabedoria muito grande. Okay, to do that, I need a very high knowledge. Então o Espírito de Profecia diz que ele se afastou dos demônios So the spirit of prophecy say that Satan walked away from his demons e ele começou a raciocinar sozinho. and he started to think by himself. E ele disse, como derrubar seres feitos à imagem e semelhança de Deus? Okay, I can put down, how can I deceive these beings made by the image of God? Seres que veem Deus face a face, Beings that can see God face by face.
face to face, que tem um relacionamento, uma comunhão profunda com Deus. that have this relation, that deep and intimate relationship with God. Veja que nós estamos falando de seres que viam Deus com seus olhos. Talking about beings that saw God on sight. Não era uma coisa assim, Adão e Eva talvez conheçam um pouco de Deus. No, it's not like this. Adam and Eve, maybe you would know something about God. No, Eles viviam entre anjos. they were living. They were living among angels. O Espírito de Profecia diz que os anjos contaram a história da queda de Lúcifer no céu. The Spirit prophecy says that the angels told them the history or the episode of the falling of Satan in heaven. Muitas vezes quando a gente olha para Adão e Eva, nós pensamos como se fosse um desenho. And when we look to Adam and Eve, we think romantically as it was like a picture or something romantic. And no, E é como se eles acabaram de ser criados e Satanás já foi para cima deles e eles não sabiam de nada. okay, like when by the time they were created, immediately Satan went to him and deceived them, and he didn't do nothing. Poor guy. Queridos, nós estamos falando de uma mente que quando Deus mandou ele dar os nomes para os animais, Talking about Adam's mind, when he gave the name to all the animals, ele deu o nome para todos eles. he gave the name to all of them. Ela diz que ele olhava a forma de vida deles e dava o nome para eles. He used to look the way they were living, and he named them. Uma mente extremamente rápida. A very fast mind, extremely fast mind. E era essa mente que Satanás tinha que defrontar. And was that kind of mind that Satan had to fight. Então ele falou, é uma mente muito poderosa. So Satan thought, oh, this is a very powerful mind. O Espírito de Profecia diz que Adão tinha 20 vezes mais força do que os homens têm hoje. Only 20? I think it's more. Spirit prophecy says that Adam has 20 more times strong and smarter that Smart. men are today. I Agora, think it's more, but fine. agora imagine, era um homem que a capacidade de raciocínio dele era muito forte e ágil. His thinking capability was very fast and agile. E este homem, para além disso, ele ainda tinha o privilégio de falar face a face com Deus. Besides that, he had the privilege to talk face to face with God. Ele já sabia do grande conflito. He knew about the great controversy in heaven. Ele sabia qual foi o motivo de Lúcifer ter expulso do céu. He knew which was the reason by Satan being cast out from heaven. E quando Satanás pensou em derrubar Adão, And when Satan thought into beat Adam, ele começou a raciocinar e raciocinar e raciocinar, he started to think, até que ele chegou em um ponto. until he got a conclusion. Aí ele disse, para derrubar Adão, Okay, to beat Adam, eu só preciso fazer com que ele não tenha o verdadeiro conhecimento de Deus. I only need that Adam has not the truly knowledge of God. Porque se você não tiver o verdadeiro conhecimento de Deus, If you don't have the truly knowledge of God, você pode ir à igreja há 50 milhões de anos. you can go to the church like 50 millions of years going to the church. Não vai mudar nada. That won't change anything. Adão poderia permanecer no Éden 300 mil anos. Adam could be on the Eden's garden, could live there by 300,000 years. Se ele não tivesse o verdadeiro conhecimento de Deus, If he wouldn't have the truly knowledge of God, nada disso valeria para ele. nothing would be worth for him. Então veja que o ponto que Satanás derrubou a humanidade When Satan beat mankind, era o conhecimento de Deus. it was by the lack of knowledge of God. E olha o que Jesus disse. And look what Jesus said. A vida eterna é esta, This is eternal life, que te conheçam a ti. to know you. E quando Satanás conseguiu fazer com que o ser humano deixasse de conhecer Deus, And when Satan managed that mankind stopped to know God, o que aconteceu com o ser humano? what happened to the human being? Eles perderam justamente o quê? A vida eterna. They lost eternal life, Porque a vida eterna é conhecer a Deus. because eternal life is to know God. Olha só. Adão desobedeceu o mandamento de Deus fazendo justamente aquilo que o Senhor lhe mandara não fazer. So Adam crushed the commandment of God by saying exactly what God told him not to do. Por meio da crença nas falsas representações de Deus por parte de Satanás, mudaram-se o caráter e o destino dos homens. Mas os que crerem na palavra de Deus
serão transformados na mente e no caráter e habilitados para a vida eterna. By the belief on the false representations of God by Satan, the destiny and the character of man has changed completely. And those who believed on the word of God will be transformed on the mind and character and prepare for eternal life. Pronto. Então veja que Satanás só tem a mesma obra. Desde a queda do céu até a volta de Jesus, ele sempre vai no mesmo ponto. Satan has the same type of work since he's cast away from heaven until the coming back of Jesus. He always working on the same subject. Qual é o ponto? Which is a subject? O conhecimento de Deus. The knowledge of God. Agora, olha só que interessante. Look at this now. Vamos abrir Mateus capítulo 25. Matthew 25 now. Veja como tudo vai começar a fazer sentido dentro do grande conflito. Look at how the great controversy has gained another sense now. Mateus capítulo 25. Ok. Começa aqui, aqui desejado 22. Eu vou lá para frente agora. Quero parábola de Jesus aqui. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 25. Matthew 25, verso 1. verse 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. So then shall the kingdom of heaven be likened unto virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Agora, veja que essas virgens, elas tomaram suas lâmpadas e elas foram encontrar o esposo. So these virgins took their lamps and they were to meet the bridegroom. Em que momento do dia elas fizeram isso aqui? In which part of the day they did this? Quando? Durante a noite. The night. E qual é o momento que a Bíblia mostra que é de o maior clímax dessa história aqui? Está em que momento do dia? Which part of the day that this climax of this story, this happening here? Está no Which verso part of the 6. day? Verse 6. Midnight. Mas a meia-noite. Por que meia-noite? Why midnight? E por que isso tem que acontecer durante a noite? And why should this happen during the night? Nós vamos ver que noite é essa e você vai ver que você tem uma relação direta com essa história. Why be the night? And you will see that we will have a straight relation on this history. A noite aqui representam as trevas. Night here represents darkness. Veja o que diz o livro Parábolas de Jesus, 225. Okay, the book Parables of Jesus, page 2025. 225. Ok. Na parábola, as virgens prudentes tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas. On the parable, these virgins had this oil on those vessels with the lamps. Suas lâmpadas arderam com chama contínua pela noite de vigília. Their lamps, they burn with continuous flaming by all night. Contribuíram para aumentar a iluminação em honra do esposo. They contribute to unlight the place in honor to the bridegroom. Brilhando na escuridão, auxiliaram a alumiar o caminho para o lar do esposo, para a ceia de bodas. Shining on the darkness, they help to unlight the way to the home of the bridegroom and to the great supper. Ok. Agora vamos ver o que são essas trevas. Now let's see why we have darkness here. Página 226. Page 226, Parables of Jesus. Olha isso, quais são essas trevas? Ela diz: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Okay, look at what Ellen White says here about what it is darkness. She says, the darkness of the false concept about God is embracing the world. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Men are losing the knowledge of his character. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. So the character of God has been bad understood and bad interpreted.
E aí no final diz, o caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. So the character of God should become notorious, should be spread in the darkness of the world, His light and glory, the light of His goodness, mercy and truth. Então veja, hoje o mundo inteiro está em trevas. Today, all the world is in darkness. E quais são as trevas? And which are the darkness? O falso conhecimento acerca de Deus. The false knowledge about God. Anote, por favor, uma promessa para você em Isaías 60, Okay, let's see in Isaiah chapter 60, versos 1 e 2. Isaiah 60, verse 1 and 2. Quando nós começarmos a ver como Deus teve que lidar com esse conflito, nós ficaremos maravilhados com o Senhor. Isaías 60, verso 1 e 2. Isaiah 60, verse 1 and 2. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Então veja, essas trevas que aqui dizem no verso 2 são as trevas do falso conhecimento acerca de Deus. So the darkness put here on chapter 60 are the darkness about the knowledge of God. Então veja, as pessoas no mundo precisam conhecer quem é Deus, o que ele faz, como ele age, quem ele é. People on the world, they need to know who is God, how does he act, who is really his. Por isso que ela diz, quando nós compreendermos isso, When we understand that, nós teremos uma experiência religiosa incrível. we will have an incredible religious experience. Nosso tempo de oração vai mudar. Our time of praying will change. Nosso tempo de comunhão com a palavra vai mudar. Our time on community the word will change, Porque nós iremos começar a conhecer coisas que nós ainda não conhecemos. because we'll start to know things that we didn't know so far. E nós vamos ver que o próprio Deus vai mostrar para nós que nós não sabemos muitas coisas. And God will show ourselves that we don't know almost nothing. Vamos ver. Efésios capítulo 1. Ephesians chapter 1, Veja que coisa incrível, queridos. Olha só. how incredible this is. Efésios capítulo 1. Veja a oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios. When Paul prayed on the Ephesians, Está no verso 17, 18 e 19. Olha a oração que ele fez. 19. Efésios 1, 17, 18 e 19. Ephesians 1, 17, 18 and 19. Diz assim, ó. Olha a oração que ele fez. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of our understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Veja que ele está falando para pessoas que já eram convertidas, He is talking to people that were converted already, mas ele está orando but he's praying para que os olhos do entendimento dessas pessoas fossem abertos, so the eyes of their eyes of understanding could be opened, porque ele está dizendo, vocês têm uma riqueza insondável, because they're saying you have a great richness, mas vocês não conseguem enxergar. but you cannot see it. Então ele pede para que os olhos fossem abertos. So he asked that their eyes could be opened. Agora olha só o que Ellen White fala sobre essa obra de levar a luz para as trevas da meia-noite. Ela Look diz at what assim, Ellen White says about this job of bring the light into darkness. ela diz, essa obra é esboçada pelo profeta Isaías nas palavras, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diga à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará,
Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Isaías 40, verso 9 e verso 10. Let me check on the Bible now, it's easier. Verse 9 and 10, right? Yes. So, O Zion, the bringest the bringest of good things, get up unto the high mountain, O Jerusalem, that bringest good things, lift up the voice with strength, lift it up, be not afraid, say unto the cities of Judah, behold your God. Qual é a obra a ser feita nos últimos dias? The work of the last days is Dizer assim para as pessoas: eis aqui o vosso Deus. say to all the world, this is your God. Sabe por que a obra é essa, queridos? Do you know why should we do this? Porque o mundo inteiro quer saber quem é Deus. Because all the world is wanted to know who is God actually. Porque eles não conhecem Deus. Eles Because they don't conhecem, know God. eles conhecem uma falsa representação de Deus. They only know a false representation of God. Mas o Deus verdadeiro, conforme é revelado na Bíblia, eles não conhecem. But the true God as revealed on the Bible, they don't know him. Mas haverá um povo nos últimos dias que dirá assim: eis aqui o vosso Deus. But there will be a people on the last days that will say, this is your God. Talvez a gente possa olhar hoje para o mundo e dizer assim: não sei como que o evangelho vai chegar no mundo todo. Maybe you look into all the world and say, I don't know how the gospel will reach all the world. Mas você já leu o livro de Zacarias? Have you ever read the book of Zechariah? O livro de Zacarias diz que homens de 10 nações diferentes The book of Zechariah says, men from 10 different nations vão agarrar as vestes de alguém que conhece a Deus will grab the dresses of that's someone that knows God. e vai dizer assim: queremos ir convosco porque temos ouvido que Deus é convosco. Okay, they'll grab the dress of these people and say, we want to go with you because we know you know God. Isso está escrito na palavra. This is written on the word. Então, quando as pessoas começarem a ouvir sobre o verdadeiro Deus e o poder do verdadeiro Deus, elas irão atrás desse So Deus. when people will start to hear about the power of the truly God and who is the truly God, they'll come after us. Ok. E ela diz: os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: eis aqui está o vosso Deus. Isaiah 40 verse 9, right? Yeah. Yeah. Behold our God. Isaías 40, verso 9. Jerusalem, Isaiah 14, verse 9. Yeah. Those who waiting for the coming of the bridegroom should say to the people, this is your God. Yes. Então, os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. The last ray of the merciful light, the last message, the message of grace being given to the world, is a revelation of the divine, of the character of the divine love. Perceba que a última obra é: pessoas que conhecem Deus vão manifestar Deus para o mundo. Okay, understand this, that the last work is that people that know God will show God to the world. Então as pessoas vão dizer: uau, Deus é assim como você? So people say, whoa, God is like you? Eu quero esse Deus. Okay, I want that God too. Mas como chegaremos a esse ponto? But how can we achieve this? É aí que está. Teremos que voltar ao começo do conflito para entender o fim do conflito. So that's why we have to go to the beginning of the conflict to understand the end of the conflict. Ok. Vamos passar aqui. Grande conflito 492. Great controversy, page 492. Vocês lembram que Satanás, quando ele foi criado, o nome dele era Lúcifer. Remember when Satan was created, his real name was Lucifer. E qual foi o primeiro problema que existiu no coração de Lúcifer? Which was the first problem we saw on the heart of Lucifer? Quem lembra? Who remember this? Isaías 14. Pride. Okay. Ele era o querubim cobridor. He was covered cherubim. E quando ele estava ali no Santíssimo, né, ele estava ali cobrindo a arca, When he was by the Ark of Alliance in the most holy place, chegou um momento em que Deus pensou em criar a humanidade. it came a time that
God thought him to create mankind. Mas havia um outro arcanjo But there was another archangel. que Deus disse: vamos para uma reunião para criar a humanidade. Okay, let's go into a meeting ourselves when we're going to plan or create mankind. E Lúcifer começou a reparar que aquele arcanjo entrava nos concílios de Deus. And Lucifer started to realize that that archangel was into the meetings of God, was meeting himself with God. Mas Lúcifer era o principal dos anjos. But Lucifer was the main angel of the angels. Então ele começou a dizer: por que ele é chamado e eu não? So why God is calling him and not me? Então ele começou a pensar que Deus era injusto com ele. So he started to think that God was being unfair with him. Esse foi um dos problemas. That was one of the problems. O primeiro problema então foi: ele disse que Deus era injusto. So the first problem was Satan said that God was an unfair person. Essa história vocês encontram em Patriarcas e Profetas e História da Redenção. Okay, this we can find in the history of redemption and patriarchs and prophets. Então o primeiro problema foi: Lúcifer disse, Deus é injusto. Now the first problem, that Lucifer said, God is an unfair person. O segundo problema, Second problem was, queridos, preste atenção. Se ele era o querubim cobridor, qual é a função de um querubim cobridor no santuário? which was the work of the covered cherubim? Um segurança da lei. Um protetor da lei. He was a protector of the law, a lawkeeper. Então imagine, era um ser que conhecia perfeitamente aquela lei. He was a being that perfectly knew the law. Agora eu lhe pergunto, Now I ask you, se alguém que é responsável por guardar essa lei, someone who is responsible to keep that law, que era responsável de explicar essa lei para todo o universo, was responsible to explain this law throughout the universe, se ele próprio chega e diz, eu vejo problema aqui, if himself come and say, look, I see a problem on this law, você percebe que o argumento dele é diferente de qualquer outro anjo? you understand this, the arguments of Satan will be very different than any other angel. Porque na cabeça dos anjos eles iam dizer, peraí, ok, eu não tenho essa função, mas logo você que tem essa função está dizendo que tem problema? Okay, I don't have this working to keep the law, but you that keep the law, you are saying the law has a problem? É como se alguém que trabalha com sistema de segurança chegasse na frente da empresa e dissesse para os outros funcionários, eu encontrei problema no sistema. Okay, imagine this, someone works in the security system of some company and come to all the workers and said, look, I am the security manager and I found a problem here. Será que os outros funcionários ouviriam essa pessoa? Would the other workers would listen to this person? Of course they will. Digam. Sim. Sim. Exato. Sim. Sim, exatamente. E o que é que acontece? Quando ele falou isso sobre a lei de Deus, So when Lucifer issued this about the law of God, esse foi o segundo problema. that was the second problem actually. Mas no livro História da Redenção, diz que Deus fez um concílio geral de todos os anjos. But in the book History of Redemption, we read that God made like a big council between him and all the angels, Para que ficasse manifesto para todos os anjos quem era Miguel. that could be shown to all the angels who really Michael was. E Deus fez questão de lembrar a todos eles que Miguel era o criador deles também. And Era o Senhor Jesus. God effort himself into explain to the angels that Michael was the creator of all of them too. Isso, a reunião foi antes da guerra. Yeah, the meeting was before the war. This great controversy starts. Isso. Então Satanás levantou o problema de Cristo, ele não pode ser
Criador. Ele não pode participar das reuniões, eu tenho que participar também. Okay, then Lucifer aroused this problem and said, look, Jesus cannot be the creator. He cannot participate of those meetings. I should be there too. O Senhor é injusto. Okay, God is an unfair person. O segundo problema, Second problem, sua lei é injusta. your law Ela nos prende. is an unrighteous, is an unfair law. Os anjos precisam ser livres. So that law ties us. The angels, they should be free. Então, qual é a conclusão lógica? So which is the logical conclusion on this? Se o Criador é injusto, If the creator is an unfair person, sua lei é injusta, his law is unfair, então o que é injusto no total? so Seu governo é injusto. in the end, in the sum of all this is that his government is not right too. E se o governo está errado, ou o reino está errado, And this kingdom, this government is wrong. nós precisamos de outro reino. We need another kingdom then. Você começa a perceber por que Jesus nas parábolas sempre diz: a que assemelharemos o reino de Deus? So that's why Jesus in his parable says, como é que é? O que nós tornaremos o reino de Deus semelhante? Como explicaremos o reino de Deus? Okay, how can we explain the kingdom of God? It's like what? Por quê? Porque Satanás representou tão falsamente o reino de Deus Because Satan falsely represented the kingdom of God. que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. That Jesus had to come to earth to unmake the work of the devil. Então Jesus precisava mostrar para os seres humanos como é este reino. So they came to show to mankind which was actually this kingdom, how this kingdom was, the kingdom of God. Pronto. Lembra que nós lemos um texto que fala que muitas vezes ele falava coisas ao contrário do que as pessoas imaginavam como era o reino? Yeah, a while ago we saw the text that Satan normally speaks everything that the contrary of the kingdom of God. Será que That's why he deceived us. nós temos um exemplo na Bíblia para a gente ver isso? Do we have an example of the Bible on this? Vamos ler aqui na Bíblia um exemplo de Jesus ensinando algo ao contrário. Okay, let's see in the Bible that Jesus taught us the opposite of the Satan's kingdom. Ok, vamos abrir Mateus novamente, Matthew capítulo 25. 25 again. Deixa eu ver aqui nessa... Eu vou ler nessa coisa aqui, peraí. E aqui vai ficar melhor. Ir lá para baixo. Aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é a CF também. Vai dar no mesmo. Deixa eu ver aqui. Você tá usando o que? A King James ou a... King James aqui. Ah, então tá ótimo. Não pode ser essa daí mesmo. Uhum. 25 não, perdão, gente. Mateus 21. Matthew 21. 21. Sorry. Mateus 21. Chapter 21. Verso 33. Verse 33. Você pode ler o verso 33 até o verso 38. Pode ler, os irmãos vão acompanhando em português também. Okay. Mateus 21, de 33 a 38. Vamos ler dois textos sobre a vinha do Senhor. Okay, so starting on 33. Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged it around, and digged a wine press on it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went to a far country. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandman, and they might receive the fruits of it. Again, yes. And the husbandman took his servant and beat one and killed another and stoned another. Again he sent another servants more than the first, and they did unto them likewise. But the last of all he sent unto them his son, saying, they will receive my reverence, my son. Wait, sorry. Deixa eu ler até que verso. Okay, 37. 38, yes. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves,
this is her. This is the heir. Come, let us kill him and let us seize on his inheritance. Olha só que coisa interessante. Nós lemos aqui sobre a vinha. Perceba que ele disse assim, ó. Nós vamos ler ainda mais We outro. read about the vineyard. Veja que aqui no verso, ele diz o seguinte, olha. No verso 34. 34. Look at what it says in 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants into the husbandman, that they might receive the fruits of it. Preste bastante atenção, porque o que nós vamos falar agora, eu creio que é uma das coisas que mais traz paz para o ser humano, é saber o que nós vamos falar agora. What we are talking about now is one of the things that brings peace to mankind. Vamos ver o seguinte. Let's see this. Quando nós olhamos para uma vinha que produz o fruto, você colhe aquele fruto quando aquele fruto está maduro, sim ou não? So when you look to a vineyard full of grapes, we took the grapes when they are ripe. Yeah? Então, quando chega o momento de estar o fruto pronto e completo, você vem colher. So when the fruit is ready, we come to pick. Ok, isso é natural. It's natural. It's like this. Ok. Agora, outra pergunta. Now another question. Se você chama alguém para fazer esse trabalho para você, If you call someone to help you, como é que você paga essa pessoa? how can you pay to this person? How do you pay to this person? Você paga antes ou depois que essa pessoa fez o trabalho? You pay before the work or after the work? Depois? Todos concordam? After the work. Então, a pessoa trabalhou e conforme ela fez aquele trabalho, ela recebe. So the person works, and after his work, he receives the money. Só que vamos ler aqui o capítulo 20 agora. That is chapter 20 now. E o que isso tem a ver com a minha vida e com o meu caráter e com o grande conflito? What does this got to do with me, my life, and the great controversy? This vineyard, grapes, and so on. Nós vamos ver agora. Capítulo 20, verso 1. Okay, Matthew 20, verse 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. So it says, for the kingdom of heaven is like unto a man that is in a household which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. Você deve conhecer essa parábola. You know this parable, for sure. Veja que o homem sai de madrugada e diz, olha, eu preciso que você trabalhe o dia inteiro na minha vinha e eu vou te dar esse dinheiro. So the man goes out early in the morning and hire workers to work in his vineyard. Só que perceba que ele sai primeiro na madrugada. First he leaves at the dawn. 3 horas depois ele encontra mais gente ociosa na rua. 3 hours later he come back and finds more persons. Depois de mais horas ele encontra mais gente. After he come back and find more persons. No final, At the end, todos recebem o mesmo pagamento. everybody receives the same E payment. os que começaram a trabalhar primeiro disseram o quê? And the ones who started to work in the first hour, what did they say? Ei, Don't even think about this. você é? You are an unfair person. Qual foi o primeiro argumento de Satanás no céu? Which was the first argument of Satan in heaven? The same one. Deus é injusto. God is Então o que unfair. isso tem a ver? Veja, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a isso. The kingdom of heaven is like this. A Like vineyard. história do grande conflito passa por isso aqui. The history of the great controversy passes through chapter 20. Por quê? Why? O que nós esperamos muitas vezes dentro do grande conflito? What do we expect of the great controversy many times? Agora você vai entender. Now you'll understand. Alguém alguma vez já disse para você que você precisa vencer o pecado? Have you ever heard this, that we need to overcome sin? Vocês todos creem que é possível vencer o pecado? Every one of you here believe that it's possible to overcome sin? It's a question. Ok, glória a Deus. Okay, good, very good. Mas imagine só, a ideia que nós temos de vencer o pecado é essa ideia aqui. But our idea how to overcome sin is just exactly the same one here in written chapter 20. Como assim? Vou dar um exemplo. How? Nós imaginamos assim, ó.
Alguém disse para mim certa vez que eu preciso vencer o pecado antes de Jesus voltar. Okay, someone certain time said to me, you need to overcome sin before Jesus come back. Então, a partir dali, eu começo a pensar, então eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Okay, so there on I start to think I need to do this, 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 and this. E nós fazemos uma série de regras e coisas que nós precisamos fazer para estarmos prontos para a volta de Okay, Jesus. so we do an amount of rules and procedures that we need to perform, to do before Jesus comes, to be ready. E quando a gente começa a pensar no padrão que é necessário para passar pelo tempo de angústia, So when you start to think about the standards which is necessary to pass through the anguish times, a gente começa a dizer, eu estou longe desse padrão. okay, we say, oh, I'm very far away of these standards. Eu acho que eu não vou conseguir me salvar. I won't be saved. Mas muitas vezes eu já sou adventista há 10 anos. But let's say I am an Adventist at 10 years Ou mais. more. E mesmo com esses 10 anos de adventismo, Even with these 10 or more years of Adventism, eu ainda olho para a minha vida e digo, está muito longe do que é I still necessário. look into my life and say, oh, I'm very far away of what is necessary. Então eu vou dar o estudo bíblico. So I'll give some Bible studies now. E eu começo a pensar sobre aquela pessoa. And I start to think about that person. Se eu, com 10 anos de adventismo, ainda estou longe, como vai ser dessa pessoa? So with me, with 10 years or more of Adventism, I am far away of salvation. About him, what it's going to be about him? Agora imagine o seguinte. Se você fosse dar estudo bíblico e você soubesse que faltaria um mês para fechar a porta da graça, você conseguiria pregar para aquela pessoa com a certeza de que aquela pessoa seria salva? Okay, if you were about to give some Bible studies to someone, knowing that we were at 1 month of probation, of the closing of probation, will you, how will you explain? Você teria certeza de que aquela pessoa seria salva? You would be sure of the salvation of that person. Sendo que falta só um mês para Only fechar a 1 porta da month graça. to probation close. Qual é a nossa resposta? What are you going to answer? If we would preach with that certain of salvation, Nós temos mais certeza pro não do que pro sim, né? okay, A gente fica, não, ela vai até, eu creio que ela pode se salvar, mas eu acho muito difícil. we could believe. Okay, we could say she might be saved, but it's very difficult for that to happen. Nós sabemos que só Deus pode dar o veredito final. You know that only God can give us the final verdict. Mas nós muitas vezes, mesmo com anos e anos de preparação, nós sentimos ainda dentro de nós um senso de condenação muito grande. But even with years and years of church, with preparation, we still feel inside of us that sense of condemnation, of reproval. E nós vamos ver aqui o que nós vamos ainda falar sobre justificação pela fé mais tarde. We're going to talk later, we're going to talk about justification by faith. E aqui nós vemos algo incrível. And here we can see in chapter 20 something incredible. Na relação homem com homem, eu pago para você depois de todo o trabalho que você fez. On our horizontal relation between mankind, between man and man, I pay to you after you work for me. Mas veja que no reino dos céus, primeiro você é pago e depois você faz a obra. But in the kingdom of heaven, you are paid first, then you work. Sabe o que isso significa? Do you know what that means? Significa que na obra de Deus, Means that in the work of God, primeiro você recebe o prêmio, first you receive the prize, depois você faz as obras. then you do the work. Em 1888, 1888, quando Deus enviou a mensagem da justiça pela fé, when God sent the message to earth of justice by faith, Ellen White diz que aqueles que estavam naquelas tendas, those who were on those tents listening, Ellen White diz que eles ouviram a seguinte frase: vinde, porque tudo está preparado. they heard this sentence, come now because everything is ready. Ou seja, a mensagem de 88, ela nos mostra que todo o caráter que um ser humano precisa em Cristo, ele está pronto. This message of this 1888 message just show us that everything that is necessary, Está pronto em Cristo. it's ready in Jesus. Então, primeiro você recebe o prêmio, você recebe a justiça, você recebe a moeda do céu. First, we receive this heaven's payment, which is justice by faith. E a partir dali, And from there on, você começa a fazer as obras. we start to work.
os adventistas pensam ao contrário. The Adventists think in the opposite way. A gente pensa, temos que fazer e fazer e fazer, então seremos santos. Okay, then we have to. Then we let to think we have to do this, 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 and this, and this, and then we will be sanctified. E é por isso que Ellen White fala que no final, quando o Espírito Santo for derramado, muitos vão olhar e dizer, não, isso não é o Espírito Santo. That's why when White say that in the end, when the Spirit of God was being poured on people, many people look aside and say, no, that's not the Spirit of God. That cannot be the Spirit of God. Porque se fosse o Espírito Santo, nós que estamos na obra há tanto tempo saberíamos. Because if it was the Spirit of God that there are 10, 20, 30 years on the church, we would have known. Ou seja, eles pensam que Deus, ele trabalha dessa forma. Ele primeiro manda você trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar para um dia talvez você receber o prêmio. Okay, because they think, the majority of the persons, they think that they should work and then to deserve the payment. Mas a mensagem de 1888 disse, primeiro você recebe o prêmio, depois você faz as obras. But 1888 messages say that first you receive the prize, first you receive the payment, and then